Hoje o nosso entrevistado é o missionário e pastor reverendo Carlos Delpino, nosso amigo e irmão em Cristo da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está servindo lá na Espanha. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Gostaria que o senhor fizesse as honras de estar se apresentando, né, falando um pouco sobre o senhor, a sua família, né, onde o senhor está atuando na Espanha e qual é o trabalho missionário realizado no país. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom, eu sou o Carlos Delpino. Nós estamos aqui, eu e minha esposa, aqui na Espanha, já há 13 anos. Deixamos um ministério no Brasil, que tínhamos como pastor, como professor de teologia no seminário em Goiânia, e aceitamos um desafio de poder servir ao Senhor aqui na Espanha e por toda a Europa. Basicamente, o nosso trabalho aqui nesses 13 anos foi o estabelecimento de uma igreja. Viemos para Madrid, na Espanha, uma cidadezinha ao lado de Madrid, na região metropolitana da capital espanhola, uma cidade chamada Torrelodones, e aí começamos um trabalho de estabelecimento de uma igreja presbiteriana. Na nossa região de Madrid, não haviam igrejas presbiterianas. Havia uma igreja presbiteriana perto de Madrid, em Alcorcón, também bem retirado da capital, e uma igreja reformada em um dos bairros de periferia da cidade de Madrid. As igrejas presbiterianas, basicamente, o trabalho na Espanha dos presbiterianos é muito pequeno, né? Quase não há igrejas. Então começamos, naquela época chegamos, éramos os únicos na região, únicos, não só únicos presbiterianos, mas também evangélicos, né? Na cidade. Torrelodones é uma cidade muito antiga, para vocês terem uma ideia. A cidade conta hoje com 22 mil habitantes, que para o contexto europeu é uma boa cidade, mas uma cidade com aproximadamente 1.300 a 1.350 anos de história, né? Começou com o estabelecimento de um povoado visigodo, depois ficou uns 450 anos na mão dos muçulmanos, dos mouros, foi reconquistada pelos reis católicos em 1200 e pouco, e começou então a ser o que é o Torrelodones de hoje, né? Nesse tempo nunca houve um trabalho que não fosse católico em termos de religião. Bom, no período muçulmano certamente tinha a religião muçulmana presente, mas passado esse período, os últimos 800 e poucos anos de Torrelodones, só a Igreja Católica. Nunca teve uma mesquita, nunca teve uma sinagoga, nunca teve um salão do Reino de Testemunho de Jeová, nem igrejas evangélicas de nenhum tipo. Então, nós chegamos numa região que não tem evangélicos, e começamos, pouco a pouco, o estabelecimento de uma igreja, que hoje é a Igreja Presbiteriana de Torrelodones, que é uma igreja pequena, está em processo de formação, solidificação, mas tem crescido pouco a pouco, graças a Deus. Durante esse tempo também, Daniel, a gente deu apoio através de um projeto chamado Base Europa para todos os missionários da APMT, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que estavam atuando na Europa, né? Então, de Lisboa até Moscou, e do sul da Itália até o norte da Europa era o nosso campo geográfico de atuação. Foram 12 anos com esse projeto, hoje passamos esse projeto já para outros colegas, né? Se montou uma equipe e estão dando continuidade a esse projeto. Então, agora nós estamos nos dedicando aqui, a Rosa, minha esposa, e eu, ao trabalho da igreja em Torrelodones, e a um projeto novo, que é um projeto de formação de liderança para igrejas evangélicas, inicialmente na Espanha, e posteriormente também para outros países europeus, inclusive para a Itália, para a Alemanha, para a França, que são países assim que
tem o seu peso, tem a sua história, mas, infelizmente, em toda a Europa, as poucas igrejas evangélicas não têm muitos recursos em termos de formação de liderança, inclusive em termos de formação de pastores. Em termos de formação de pastores. Tem seminários? Tem alguns seminários. Tem uns 2 na Espanha, tem pelo menos 2 na França, uns 2 ou 3 na Inglaterra, como muito, um na Alemanha, que são de linha mais reformada, mais presbiteriana. Fora isso, não tem. E é muito caro manter esses seminários, mandar alunos, o custo aqui é muito alto, ninguém pode ficar por conta de estudar teologia. Então, nós estamos começando um projeto, esse projeto ainda não foi inaugurado, se chama Cormel. Nós estamos começando esse projeto para oferecer de forma gratuita, através de uma plataforma online, através de uma página web, cursos de formação em várias áreas do Ministério Cristão, livros eletrônicos, auxílios ministeriais, de tudo, desde séries de mensagens para pregar na igreja, até, por exemplo, programas de escola dominical para criança, programas de acampamento para adolescentes, etc, etc. Né? Então, é um projeto que a gente está começando a prepará-lo. Contamos hoje com o apoio de vários líderes evangélicos de linha reformada, na Espanha, em Portugal, na França, na Inglaterra, na Alemanha, que vão nos ajudar também com a produção de material. Né? Eu mesmo tenho muito material, fui professor de seminário quase 20 anos no Brasil, ajudo a seminários aqui em Barcelona, em Lisboa, em outros lugares. Então, a gente tem contatos e há muito material que pode ser disponibilizado. Né? Então, hoje, a Rosa e eu trabalhamos basicamente com esse perfil de ministério. Né? E para a gente tem sido um prazer poder servir ao Senhor aqui na Europa, e esperamos que Deus mantenha esse ministério por muito tempo, pelo tempo que Ele quiser. Em nome de Jesus, tenho certeza que Amém. Deus está com as mãos estendidas, né? Ele é soberano Amém. sobre todas as coisas. Pastor, falando um pouco sobre essa pandemia, né, do coronavírus, qual é o impacto disso tudo na igreja espanhola e na população como um todo? Bom, a Espanha hoje está sendo considerada como o segundo país onde o foco de coronavírus na Europa é mais intenso, né? Está perdendo só para a Itália. A Itália está numa situação caótica, principalmente o norte da Itália, né? Está numa situação caótica. Ontem parece que de uma noite para o dia, assim, morreram mais de 1.000 pessoas, né, no norte da Itália. E aqui na Espanha, graças a Deus, o número de falecimentos e de contágio, ainda que seja grande, inclusive acima do esperado pelas autoridades aqui, ainda não chegou, espero que não chegue, ao que está acontecendo no norte da Itália, né? Se Deus quiser. Mas aqui está tudo parado, Daniel, tudo parado. As pessoas estão proibidas de sair de casa, né? Você só pode sair de casa para ir no supermercado ou na farmácia, sob vigilância policial. O exército ainda não está na rua, mas a polícia sim. Ontem, por exemplo, eu tive que ir no supermercado fazer uma comprinha, e na esquina aqui de casa, 2 quarteirões, havia um controle policial, me perguntaram onde que eu ia, por que eu estava na rua, então eu expliquei, estou indo fazer uma compra e tal. Eles me pediram, olha, no máximo 30 minutos, nós queremos ver você passando de volta por aqui e de volta para sua casa, não converse com ninguém, não cumprimente ninguém, no mínimo 1 metro de distância das pessoas, todas essas recomendações, luva, máscara e tal. Então, em termos de igreja na Espanha, praticamente todas as igrejas evangélicas, pelo menos as que eu tenho contato por aqui, né, fecharam as portas, inclusive a nossa igreja de Torrelodones,
Já são 2 semanas que nós não temos reuniões presenciais lá no nosso local alugado e estamos fazendo todas as reuniões via telemática, né? Ou seja, por internet, usando os recursos que a internet nos oferece hoje. Graças a Deus, os irmãos estão bem, não tivemos ninguém contaminado na igreja, na nossa igreja. Familiares de membros da igreja, sim, principalmente pessoas que são enfermeiros, médicos, que são relacionados com as famílias da igreja. Temos casos de pessoas que foram contaminadas. Infelizmente, um dos surtos de contágio aqui na região de Madrid, do outro lado da capital, aconteceu numa igreja evangélica, né? E isso levantou todas as alarmas, né, entre os evangélicos. Já foi a Federação de Igrejas na Espanha já recomendou todo mundo fechasse as portas e procurasse formas telemáticas ou por internet ou outras maneiras de reunir que não fosse presencial. Então, os templos estão fechados, como estão fechados todas as outras coisas, comércios, bancos, tudo que você imagina, restaurantes, bares, cafeterias, está tudo fechado, né? Só mesmo supermercados e farmácias com controle de entrada de gente, né? Então, por exemplo, ontem eu cheguei no supermercado e pude entrar, estava mais ou menos vazio, não estava faltando produto no supermercado, graças a Deus na primeira semana sim, porque a população ficou... o que às vezes no Brasil o pessoal não entende, Daniel, é que a população europeia é uma população que tem uma espécie de pano de fundo mental e sentimental e cultural formado pela guerra. Então, quando acontece qualquer coisa, o alarme é geral. As atitudes são atitudes como se estivesse entrando em guerra contra outro país, sabe? O exército se prepara, a polícia se prepara, a população guarda comida em casa o máximo que pode, porque são populações que no passado, há 2 gerações ou 3 gerações atrás, eles passaram fome por causa de guerras, né? Então isso ficou assim, no imaginário do europeu. Então a reação é essa: estamos em guerra. É assim que é a situação. Né? E, enquanto as igrejas estão se reunindo, estudos bíblicos, reunião de oração, cultos, tudo por Facebook, por Hangouts, por Zoom, ou seja, buscando formas telemáticas de se reunir. Esse é o estado que estamos vivendo aqui agora. A gente tem acompanhado, a gente tem visto, né? Ontem mesmo eu estava lendo, né, algumas informações também a respeito da Espanha e a gente fica muito triste, né, em ver o nível que isso chegou, né, na Europa. A gente tem visto também que essa pandemia, de forma, como consequência, ela acaba afetando a economia mundial, né, pastor? E qual que é o impacto disso na vida da igreja espanhola, principalmente aí na região de Torrelodones? Como que esse desequilíbrio econômico ele também impacta na vida do missionário e do pastor que serve na Europa? Bom, deixa eu tentar explicar um pouquinho o pano de fundo da questão econômica dos evangélicos na Espanha, que é também, por extensão, basicamente em toda a Europa. Primeiro, por mais secularizados que sejam os países e os governos europeus, inclusive o espanhol, os governos, por uma tradição, e às vezes por convênios com denominações estatais, como, por exemplo, luteranos na Alemanha, reformados na Holanda, sabe, católicos na Espanha, né? Os governos mantêm grande parte das despesas dessas igrejas que são estatais. Okay? Isso significa, por exemplo, que aqui na Espanha, 5% do imposto de renda que todos nós pagamos aqui para o governo vai para a Igreja Católica. Na Alemanha, não sei quanto, mas uma determinada porcentagem do dinheiro que se paga, que a população paga como imposto de renda, vai para a Igreja Luterana. E assim, de um país para o outro, é basicamente o mesmo. Tá? Então, claro, quem paga, manda.
Então, normalmente, os governos determinam para as igrejas qual é a pauta de pregação, entende? Quais são os temas que têm que ser aceitos pelas igrejas e promovidos através de mensagens, estudos, pregações, literatura, etc., etc. Por isso que temas como aborto, secularismo, a morte de Deus, isso são pregados nessas igrejas estatais. Bom, para escapar desse grande liberalismo de influência secularista nas igrejas, muitas igrejas saíram, houve separações, divisões, dissidências e grupos saíram, certo? Grupos, por exemplo, que são muito pequenos. Grupos formados, às vezes... Bom, o maior desses grupos que eu conheço são os da Holanda. Na França, por exemplo, é um grupo de 50 e poucas igrejas. Em Portugal, são 7 igrejas. Aqui na Espanha, somos basicamente 9 a 10 igrejas, que formamos uma denominação. Livres do governo. O governo não pode dizer para a gente o que é que a gente tem que pregar. A gente prega a Bíblia. Mas também livre das ajudas econômicas do governo e de qualquer outra associação. Entende a situação? Então, as igrejas são pequenas. A média de uma igreja local, uma boa igreja local, o número de membros pode chegar a 30, 40 pessoas, né? Isso é considerado uma grande igreja, em muitos contextos da Europa, inclusive aqui na Espanha. Para chegar a ter 40 membros, você precisa trabalhar 50 anos nessa igreja. Então, são trabalhos que exigem muito tempo, muito esforço, e os resultados numéricos, que são, talvez não seja a melhor forma de medir resultados, mas os resultados numéricos são muito lentos. Com isso, a arrecadação dessas igrejas também é muito pequena. Basicamente, nenhuma igreja evangélica com menos de 30, 40 anos de existência aqui na Espanha consegue sobreviver financeiramente. Então, de nenhum, nem do Brasil, nem da nossa missão, nem de associação, nem de governo. Nós nos mantemos com dízimos e ofertas dos irmãos da igreja. E não conseguimos, basicamente, pagar o aluguel. Cada mês é uma luta para pagar o aluguel do local de 70 metros quadrados que a gente tem alugado para a reunião da igreja, para as reuniões da igreja, para os trabalhos da igreja. Grande parte dos recursos de uma igreja local aqui depende de imigrantes que vêm de outros países, principalmente de países da América Latina, que já eram crentes nos seus países de origem e que chegam aqui já com mentalidade de quero servir a Deus, que tem experiência de igreja, são pessoas que já nos países de origem, como Brasil, Colômbia, Argentina, já eram dizimistas, né, e que continuam sendo aqui, continuam sendo fiéis a Deus aqui. Então, se não fosse o número de imigrantes, se estivéssemos falando só de uma igreja só de espanhóis, não teríamos número de gente nem recursos suficientes para pagar um aluguel de uma igreja, certo? Por isso, com a crise econômica de 2008, 2009, quase todos os imigrantes voltaram, as igrejas fecharam, né? Houve o fechamento de dezenas e dezenas de igrejas na Espanha, porque não tinham como pagar o aluguel. Agora, com essa situação do coronavírus, eles criaram aqui uma espécie de despido, ou seja, às vezes as palavras em português me falham, tá? Despediram os funcionários. Se eu tivesse uma empresa, eu poderia despedir meus funcionários por causa do coronavírus. Se eu tivesse um restaurante, eu poderia demitir todo mundo, porque o meu restaurante está fechado até quando o governo diga que eu já posso abrir de novo. Com esse despido, eles não ganham nada.
mas eu tenho uma responsabilidade jurídica, inclusive, de quando voltar a abrir o restaurante, eles serão contratados de novo, eles, os mesmos. Né? Mas até que isso aconteça, nós não sabemos quando isso vai acontecer, está todo mundo desempregado, o país está todo desempregado. Os empresários estão parados, totalmente parados. Todas as lojas, todos os serviços estão parados. Então, obviamente, isso, num primeiro mês, começa a afetar, no segundo mês, nós podemos ter o fechamento de dezenas de pequenas igrejas por todo o país, por toda a Europa. Inclusive a igreja de Torrelodones, viu? A igreja de Torrelodones, a nossa igreja, luta com muita dificuldade para pagar um aluguel. Né? Pastor não recebe salário, nenhum pastor na Espanha recebe salário. Okay? Tem que ter um trabalho profissional, porque as igrejas não têm como manter. Então, a situação já é muito difícil e complicada num estado normal de vida europeia. Com o que está se aproximando, com essa crise que já demos aí os primeiros passos dentro dela, né? Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Claro que Deus está no controle de tudo, e cremos nisso e confiamos nisso. Mas também vimos, em 2008, dezenas de igrejas fechando as portas por falta de recursos. Então, o cenário é de confiança em Deus, mas também sabendo que a realidade que está se aproximando não será fácil para nenhum de nós aqui. Isso é muito importante que o senhor disse, né? Porque o senhor deu um panorama muito claro de como que a igreja, né, de como que o evangelho, de como que a vida religiosa ela existe na Europa, né? E isso é uma dificuldade que a igreja brasileira no seu todo, ela tem uma dificuldade muito grande de compreender, né, a importância de enviar, de orar, manter os servos de Deus, né, ali em missões na Europa, né? Mas assim, o senhor acredita que a partir dessa pandemia a igreja ela vai começar a olhar com mais carinho para o continente europeu? Eu espero que sim, mas não sei dizer. É só se for um milagre de Deus, porque, no geral, a igreja brasileira, nas últimas muitas décadas, tem desprestigiado o trabalho missionário na Europa. Isso já é bastante conhecido de todos os missionários, ou seja, no Brasil, o conceito, infelizmente, é que o trabalho missionário deve ser feito em lugares mais pobres. Então, pensamos em África, pensamos em lugares da Ásia, pensamos em povos tribais do norte do Brasil, em países da América Latina, mas os continentes considerados, as regiões consideradas ricas, né, que é um engano, porque, por exemplo, Madrid, mais da metade da população de Madrid vive com um salário muito baixo, né? Mas existe muita desinformação no Brasil. A ideia que existe no Brasil é que missionário na Europa é turista, né? Infelizmente, isso é um erro, isso é uma forma totalmente equivocada de entender a situação e uma forma, eu não queria dizer não bíblica, né? Mas que de fato não tem muita base bíblica para se entender a obra missionária. Eu espero que sim, Daniel, eu espero que com essa pandemia os olhos da igreja se voltem para todo mundo e não para povos privilegiados por determinadas circunstâncias sociais ou econômicas em que vivem, mas que os olhos da igreja se abram para a obra missionária em todos os lugares do mundo e em todas as dimensões da vida social das pessoas, do ser humano. Okay? Eu espero e eu tenho orado por isso já há muitos anos. Complementando essa questão que o senhor está falando, diante de um cenário econômico em crise, como a gente tem vivido, né,
Aqui no Brasil a gente sente isso de forma muito intensa, né? Para o missionário que é transcultural, né? Que ele vive praticamente, né, da obra, né? Poucos podem fazer um trabalho de fazedor de tendas, né? Que é aquele missionário bivocacionado que consegue um trabalho paralelo e também ele é um ministro ali da igreja. Diante de um cenário de crise econômica, a possibilidade real de um missionário sair de um campo europeu e voltar para o Brasil, ela é grande ou existem outros meios que ele pode ficar no país? Bom, a maioria dos missionários que vêm para a Europa vem com visto de trabalho religioso. Se ele é cidadão de algum país europeu, por descendência ou qualquer outra circunstância, então ele pode, uma vez aqui, procurar emprego, né, trabalhar, o que não é nada fácil, porque desde 2008, com a crise econômica na Europa, muitos empregos foram extintos. E depois que passou a crise, não voltaram a existir. Então, não é fácil conseguir emprego na Europa. Já teria que vir com emprego, com visto de trabalho. Se ele vem com visto de trabalho, tudo bem. Mas se vem com visto religioso, que é o caso de 98% dos missionários que estão aqui, ele não pode trabalhar secularmente. O visto o proíbe de receber qualquer forma de pagamento em dinheiro dentro da Europa. Então, a grande maioria dos missionários dependem das ofertas e das verbas votadas pelas igrejas no Brasil ou ofertas voluntárias de irmãos, familiares, coisas assim. A situação não está fácil para os missionários, para nenhum de nós. Para você ter uma ideia, anos atrás, o euro estava valendo R$ 2,25, R$ 2,25. Hoje já passou de R$ 5,50. Normalmente, as verbas votadas pelas igrejas são fixas, não variam de um ano para outro. Às vezes, quando varia, uma correção muito pequena, mas as perdas em termos de sustento, porque não é só sustento pessoal e familiar, é que com esse dinheiro se sustenta também as próprias igrejas, né? Muitas coisas são compradas nas igrejas, materiais, inclusive o que falta para pagar de um aluguel, de um local de culto, etc. Normalmente os missionários têm que assumir. As perdas já passaram de 50% nos últimos meses e se agravou agora nas últimas 2 semanas, né? Então, é impensável o que a gente faz aqui. Alguém diria, é só mesmo coisa de gente doida, né? Mas parece que Deus escolhe as coisas doidas e fracas e débeis do mundo, né? Como disse Paulo. Voltar para o Brasil é uma opção. Se esses missionários, como pastores, tiverem convites de seus presbitérios, de suas igrejas, porque voltar para o Brasil para fazer o quê? Para pastorear. Existe espaço para isso no Brasil hoje? Quer dizer, na verdade, a gente está tão desatualizado do que está acontecendo na igreja brasileira, nos presbitérios, sabe? Como que os conselhos estão tratando essa questão. Por exemplo, tem 13 anos que eu não vejo isso na minha vida, sabe? Tem outros que estão aqui há quase 20 anos. Então, já está muito desatualizado. Vamos conseguir convites de ministério para voltar para o Brasil? Não sei. Até agora, eu vi muito pouco disso acontecer. Em 13 anos, eu acho que eu ouvi falar de 2 casos e pessoas que acabaram não aceitando voltar com medo de não se adaptar no Brasil, porque essa é outra questão. Os filhos já estão aqui, muitos já têm netos aqui, têm uma vida já estruturada aqui, como eu e a Rosa, né? Nossos netos estão espalhados por aqui e tudo. Não é fácil voltar. E está ficando cada vez mais difícil continuar aqui por essas questões financeiras, sabe? É só mesmo um despertamento de Deus e uma direção de Deus para saber o que fazer.
Nós cremos que Deus ele pode sim, né, despertar a igreja, e acredito que nesse momento vital, com esse nosso diálogo, nossa conversa, que o Espírito Santo venha, né, alcançar os corações de todo servo, né, daquele que serve a Cristo, e que Deus venha despertar, né, essa importância, não somente de orar, mas também de ser um parceiro financeiro nessa obra, né, que o Senhor venha mover, quebrar essa barreira no coração. Pastor, a gente está caminhando já para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria de abordar um tema mais específico. Aqui no Brasil, as pessoas não têm seguido as orientações dadas, né, pelas autoridades por essa questão do coronavírus, né, do Covid-19. E também nós temos muitos cristãos que estão com medo, estão à base já da histeria, do pânico, né, devido a tudo isso que nós estamos vivendo. Eu gostaria que o senhor dissesse para nós o que a palavra de Deus ela nos ensina, principalmente para o servo, e o que ela nos ensina para toda a humanidade. E assim, qual que é a mensagem que o senhor poderia deixar para a igreja brasileira de posicionamento diante dessa situação? Uhum. Bom, Daniel, para introduzir esse pedido seu, parece que eu fui muito negativo nas coisas que eu fui dizendo aqui, né? Questão financeira, questão do coronavírus e tudo isso. Mas não é negativismo, nem é pessimismo, nem é frustração. Nós estamos aqui, todos nós estamos aqui com o coração na obra, alegres, felizes de servir ao Senhor aqui e queremos continuar fazendo isso. E o Salmo 91 é um salmo que nos ajuda a entender a nossa posição diante desse momento. Tá? É um salmo que começa com as seguintes palavras: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu, Senhor, és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Nós confiamos em Deus. Creio que estamos aqui na Europa convivendo e vendo cada dia pessoas falecendo, pessoas sofrendo com essa enfermidade. Talvez ela chegue dentro das nossas igrejas, espero que não. Talvez chegue dentro das nossas famílias, espero que não. Mas o Senhor sabe. Mas a nossa posição é de confiança e de descanso à sombra do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. Confiar nele, encontrar nele o refúgio para as nossas vidas. Claro, seguir as orientações das autoridades, não precisamos nos alarmar, não precisamos nos desesperar, porque o Senhor está conosco em qualquer situação, seja na situação de saúde ou também de enfermidade e de morte. O Senhor sempre está conosco, né? O que está acontecendo, eu recebi outro dia uma mensagem por WhatsApp muito alarmista, né, de um grupo evangélico e tal, dizendo que agora a vinda de Cristo, que agora o anticristo, a besta, que vão preparar porque tudo vai acabar, o mundo vai acabar e tal. Na verdade, guerras, enfermidades, nação contra nação, pai contra filho, todas essas profecias, por exemplo, que estão em Mateus 24, né, são sinais que anunciam a vinda de Cristo, mas são sinais que anunciam permanentemente a vinda de Cristo. Não é a primeira vez que a humanidade enfrenta uma peste ou uma pandemia, né? Não é a primeira vez que isso acontece na Europa, nem no mundo. Mas essas coisas nos ajudam a ver que Cristo virá, voltará, a reforçar a nossa confiança nele, a colocar a nossa vida nas mãos deles. E essa não é uma mensagem só para os cristãos, né? É uma mensagem que o ser humano todo precisa ouvir. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é uma mensagem só para você e para mim, que somos cristãos e crentes. É uma mensagem para todo ser humano, né? Então, à medida que a gente possa divulgar essa mensagem de salvação pelo Evangelho de Cristo para outras pessoas,
Isso é parte do nosso caráter cristão. Então, confiança, descanso, colocar nossas vidas nas mãos de Deus, orar mais, né? Buscar mais ao Senhor e confiar nele. Essa é a minha palavra para os meus irmãos aí do Brasil. Eu espero que Deus cuide de todos vocês, de todos nós aqui. Glória a Deus, pastor. Que bom que nós temos essa confiança no Senhor, né? O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo, ele não tem que temer, né? Porque a palavra de Deus nos dá essa base de sustentação, né? Que é firme, que é a rocha, que é Cristo. Pastor, para concluir, existe alguma coisa que nós conversamos aqui que não foi dito, não foi perguntado, e que o Senhor gostaria de dar uma ênfase maior, uma mensagem final para a igreja brasileira, para aqueles que estão vindo para o campo, a igreja no seu todo, que serve a Cristo? Eu gostaria de deixar esse momento para o senhor poder fazer essas considerações. Ok, obrigado. Bom, eu creio que é hora da igreja no Brasil se despertar para o trabalho missionário de forma mais consistente. Se fala muito em missão no Brasil, desde o início da década dos 80, mas eu creio que é momento da gente assumir de vez esse trabalho missionário em todo o mundo, né? Especialmente na Europa, viu, gente? Na Europa, porque a Europa tem sido, em termos de trabalho missionário, tem passado a pão e água já há muitas décadas. Vamos orar mais pela Europa. Entre em contato com missionários que trabalham por aqui, em outros países, de outras denominações, de qualquer missão. São irmãos nossos. Mantenha contato, mantenha correspondência, ore, sustente. Eu creio que minha palavra final nesse sentido é: a Europa precisa de você, igreja brasileira. A Europa precisa de cada crente, de cada intercessor, de cada pessoa que possa contribuir de alguma forma. Eu sei que por esses próximos meses, talvez, vai ficar inviável o envio de pessoas para cá, né? Mas isso vai passar, né? É uma crise, não sabemos quanto dura, mas ela vai passar com a graça de Deus. E precisamos de mais gente trabalhando aqui, né? Há muito poucos obreiros trabalhando na Europa. Há muito pouca gente trabalhando, por exemplo, na Espanha, Itália, no leste europeu, nos países mais do norte. Então nós precisamos de gente, precisamos de recursos, precisamos de oração, precisamos de contato com vocês, de mensagens, de sentar e bater papo através do WhatsApp, que seja, mas precisamos de contato, precisamos de vocês. Espero que isso possa melhorar cada vez mais. Pastor, nós estamos concluindo. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade, né, esse tempo que o senhor reservou para poder estarmos conversando e falando um pouco mais sobre como que a igreja, o evangelho, o trabalho missionário está se desenvolvendo na Europa. Tenho certeza que Deus irá utilizar essa entrevista para poder tocar nos corações das pessoas que estão nos assistindo neste momento e também que no futuro, quando buscar esse vídeo na internet, venham também ser despertadas com palavras tão centradas e tão cristocêntricas que o Senhor nos proporcionou nesse momento. Quero agradecer e desejar que Deus continue guardando a vida do Senhor, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos e principalmente que Ele venha lhe dar forças, sabedoria para cada passo missionário na Espanha, na cidade de Torrelodones. Deus abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Nos vemos em breve. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.